em todos os lugares. Quando você levantou, Deus estava lá. Quando você respirou, bebeu água, se alimentou, saiu da sua casa, a todo momento, Deus, Ele estava contigo te olhando. A todo momento, Deus estava ao seu lado e está ao seu lado. Aleluia. Eu não sei como vai a sua vida, talvez você esteja enfrentando um problema, uma dificuldade, até mesmo uma situação que você já parou, olhou para os quatro cantos talvez e falou: para mim não tem saída. Mas eu quero te falar que nessa noite você está diante de um Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou morto há 4 dias, de um Deus que simplesmente com o poder das suas palavras, Ele disse: haja luz, e houve a criação instantânea, aleluia, da luz. O nosso Deus, Ele tem todo o poder em suas mãos, e Ele pode te ajudar, Ele pode solucionar o seu problema. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te convidar nessa noite a conversar com seu Deus. Eu quero te convidar nessa noite a falar com seu Deus aonde que está a sua dor, ou até mesmo não falar aonde que está a sua dor, mas falar: obrigado Jesus pela semana, obrigado Jesus pela vitória, obrigado Jesus pelas bênçãos. Talvez você está olhando para a sua vida e você está falando: não, aparentemente a minha vida está maravilhosa, mas talvez você conheça alguém da sua família, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Eu quero convidar nessa noite você a orar e pedir ao Senhor em prol da vida deles também. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, acreditando na força do seu poder, acreditando, Senhor, que não existe impossível para o Senhor. O Senhor é o Deus, ó Pai Todo-Poderoso, que dá a paz, não a paz que o mundo dá, mas a verdadeira paz. O Senhor é o Deus que tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. O Senhor é o Deus que tem o poder de criar simplesmente com haja, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, diante do seu poder nessa noite, eu quero apresentar a sua família, eu quero apresentar a sua casa, eu quero apresentar os seus filhos, ó Pai, eu quero apresentar a sua igreja nessa noite. Meu Deus Todo-Poderoso, toma esse irmão nessa noite, ó Pai, que está precisando de um socorro. Toma essa irmã nessa noite que está precisando de uma providência sobrenatural da presença do Senhor, de uma ação divina. Eu peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa começar a manifestar o seu poder nessa noite, aonde houver enfermidade, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar tocando com as mãos poderosas do Senhor, e que o Senhor possa estar arrancando toda enfermidade, que o Senhor possa estar arrancando todo o mal. Se porventura alguém entrou aqui desanimado, cansado, pensando em parar, pensando em desistir, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o seu Santo Espírito nesse momento possa trazer sobre essa vida a coragem, o vigor, a alegria, que a unção do seu Espírito Santo possa trazer renovo sobre a sua igreja nessa noite, ó Pai. Manifesta do seu poder em nosso meio, é o que clamamos ao Senhor. Eu peço ao Senhor também, ó Pai, que não seja simplesmente eu pregando, mas que seja o seu Santo Espírito indo de encontro à necessidade de cada um, e falando em particular com os seus filhos, através da sua palavra. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. E a igreja aplauda o nome do Senhor nessa noite, aplauda mais forte, que é para Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, amém? Pegue a sua Bíblia comigo nessa noite, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 14. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 25 até o versículo de número 33 nessa noite, para a nossa meditação. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25 a seguir. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus.
Se você está tendo dificuldade de encontrar, é só levantar uma das suas mãos, que um dos nossos diáconos estará te auxiliando a abrir a Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14 e versículo de número 25, diz assim: a epígrafe textual diz: o serviço de Cristo exige abnegação. A partir do versículo de número 25, o evangelista Lucas narra da seguinte maneira: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27 diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, e não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construção e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes um embaixador pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estava pedindo ao Senhor, desde a segunda-feira, após o nosso batismo, uma palavra ao Espírito Santo de Deus. Como eu costumo falar com os irmãos, o pregador é simplesmente o carteiro, não é isso? O carteiro faz o quê? Entrega a mensagem, mas a mensagem é do carteiro? Não. Da mesma forma, o pregador ele tem que ter essa sensibilidade para ouvir a voz daquele que escreve a mensagem para a sua igreja. E desde a segunda-feira eu estava atento à voz do Senhor, em oração, em consagração, e pedindo ao Senhor uma direção de uma palavra para trazer a vocês hoje. E o Senhor falou ao meu coração acerca de projetos. E ontem, quando o irmão Branco estava ministrando, não é? O Senhor trouxe a segunda parte da mensagem ao meu coração. Ele trouxe uma ministração aqui antes de nós sairmos para levar alimento às pessoas que estão em situação de rua, e Deus confirmou essa mensagem em meu coração. E nessa noite eu quero conversar com você um pouco acerca de projeto, de planejamentos. Haja vista que nós estamos em um dia propício, em um mês propício, porque estamos no início de mais um ano. Geralmente, sempre quando se inicia um novo ciclo em nossa vida, um novo ano, nós começamos a refletir muitas das vezes acerca dele e pensar como será o meu ano, ou o que eu quero para o meu ano, ou como será esse ano de 2026. Aleluia! A minha proposta nessa noite, e como tema dessa ministração, é trazer os irmãos uma forma de como construir um plano que agrada a Deus. Amém, irmãos? Porque não adianta você fazer simplesmente um projeto ou um planejamento se ele não está na vontade de nosso Deus. Então, através dessa passagem bíblica que acabamos de fazer menção, eu quero retirar algumas lições para nós aplicarmos na nossa tentativa de construir um plano ou um projeto que agrade ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que é importante planejar? O planejamento traz
instabilidade e provisão, não é? Também, no livro de Provérbios, capítulo de número 21 e versículo de número 5, o proverbista diz assim: os pensamentos do diligente tendem a faturar, mas o de todos os apressados, tão somente a pobreza. Olha o que o proverbista está nos ensinando, que o pensamento do diligente, quem é o diligente? O diligente é aquele que é prudente, aquele que pensa, aquele que raciocina, aquele que planeja, sim ou não, irmãos? Esse é o diligente. E o proverbista diz que o diligente, ele tem fartura, ele tem prosperidade, ele tem uma vida abençoada em todos os sentidos e aspectos falando. Mas em contrapartida, aquele que é apressado, aquele que não planeja, aquele que faz as coisas de qualquer forma, a consequência dessa ansiedade, dessa falta de planejamento é a pobreza. Não somente uma pobreza no sentido financeiro, mas também uma pobreza em outros aspectos da vida, como a vida espiritual e em outras áreas. Se você não tiver um planejamento, você acaba tendo uma vida fracassada. O planejamento, ele reduz a ansiedade e o estresse. Esse é outro benefício de você ter uma vida extremamente planejada. De acordo com algumas pesquisas, 92% das pessoas não alcançam os seus objetivos porque não tem um plano claro e bem estruturado. 92% das pessoas não atingem o seu objetivo por falta de planejamento. Ou seja, talvez você está refletindo acerca do seu ano de 2025, refletindo acerca do seu ano de 2026, e está falando, realmente, teve inúmeras coisas que eu determinei no ano de 2025 que eu não concretizei, que eu não realizei. Se você parar para observar, muitos desses planos não foram bem sucedidos por falta de planejamento. O planejamento é uma das partes mais importantes do sucesso em todas as áreas, seja ela familiar, seja ela espiritual, seja ela monetária. Aleluia. Quem escreve, de acordo com outra pesquisa, quem escreve os seus objetivos, os seus planos, a tornar a realização é 42% mais provável. Ou seja, se você planeja, se você escreve os seus projetos, se você consagra os seus projetos a Deus, você tem 42% mais de chance dos seus planejamentos serem concretizados. Então, diante dessas informações, é óbvio que planejar é uma atitude de sabedoria. Amém, amém? Planejar é uma atitude de sabedoria. Vamos começar a pregar, você vai me ajudar, não é? Você vai falar para o seu irmão: irmão, faça planos, irmão. Faça planos, irmão. Não anda assim, lá vão ter, não é? Faça planos, faça projetos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses dias eu estava vendo um vídeo simples, que eu achei interessante, fiz até piada com a minha esposa, a gente brincando em casa, não é? Um rapaz assim, aparentemente com dificuldades financeiras, não é? Ele falou assim: é melhor você ser um pobre com plano do que um pobre sem plano. É uma coisa simples, mas é uma verdade, irmãos? É uma verdade, sim ou não? Porque a pessoa que não tem um planejamento, não tem uma ideia de onde quer chegar, seja no aspecto espiritual, familiar, financeiro, uma pessoa que anda sem direção, lá vão ter, a probabilidade dela alcançar algum objetivo positivo na vida é bem menor, segundo as pesquisas, sim ou não? Eu estava vendo um comentário sobre aquele livro, Mais Esperto que o Diabo, não é? De Napoleão Hills, não é? E uma coisa que eu achei interessante que eles colocam, que é uma estratégia, uma vulnerabilidade do ser humano que o diabo usa, é justamente essas pessoas que andam sem planejamento. Uma pessoa que não sabe aonde que quer chegar, uma pessoa que não descreve, não apresenta em orações como quer o seu futuro, ele é mais vulnerável de ser influenciado pelo inimigo.
Uma pessoa que está aqui em sua vida, não, essa semana eu vou orar, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou fazer um plano aqui de devocional diário, eu vou ler pelo menos metade da Bíblia Sagrada. Não, esse ano eu vou frequentar todos os cultos, não é? Ou então em outro aspecto da sua vida, esse ano eu vou cuidar mais da minha aparência, esse ano eu vou frequentar mais a academia, por quê? Porque eu quero ficar bonito, eu quero arrumar uma noiva, né? Eu quero arrumar um noivo também e vice-versa, não é? Uma pessoa que desenvolve planos e apresenta esses planos a Deus, a possibilidade dele vencer o inimigo e vencer na vida é bem maior. Então a primeira orientação que eu quero trazer a vocês, diante dessa ministração é: faça projetos, faça planos. Deixa eu te perguntar, uma pergunta para você responder para você mesmo, uma pergunta retórica, não é? Qual é o seu projeto de vida para 2026? Quais são os seus planos na esfera espiritual, material, familiar? Quais são os seus planos para o ano de 2026? Se você parou para refletir, a sua resposta foi: pastor, eu não tenho planos. Essa é a primeira direção do Senhor nessa noite. Deus já está falando com você. Deus está falando contigo: faça planos e apresente esses planos em meu altar, apresente esses planos na minha presença, consagre esses planos a mim, porque o proverbista também diz certa feita que quem consagra os seus projetos a Deus, os seus projetos são bem sucedidos. Então, em primeiro lugar, faça planos, projete. E em segundo lugar, apresente esses planos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar aí o que Jesus Cristo nos ensina nesse texto bíblico, de Lucas capítulo de número 14, versículo de número 25 ao 33, que nós acabamos de fazer menção. O Senhor, Lucas começa a narrar uma história que certa feita, Jesus Cristo estava cercado por uma grande multidão. Jesus Cristo estava cercado por uma grande multidão. E se você for parar para analisar, dentro dessa multidão tinha inúmeros grupos ali. Não eram todos servos do Senhor. Tinha pessoas que seguiam a Jesus Cristo com a intenção de criticar o ministério dele. Tinha pessoas que seguiam ao Senhor Jesus Cristo com a intenção de pegar uma falha para condenar Jesus Cristo à morte. Naquele grupo tinha essas pessoas. Também nesse grupo tinha pessoas ali que estavam simplesmente porque estava precisando de um milagre, porque ouviu falar acerca de um Jesus que fazia coisas extraordinárias. E também dentro desse grupo tinha os verdadeiros servos de Deus. E quando Jesus Cristo estava ali reunido com a multidão, Jesus Cristo começa a trazer um ensinamento que era semelhante a uma peneira. Ele começa a peneirar aquele grupo com as suas informações. E a primeira informação que Jesus Cristo traz àquele grupo é: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Aleluia, é o que Jesus está falando. Aquele que não aborrece. Tem muitas pessoas que interpretam esse versículo de forma equivocada, de forma errada, não é? Tem pessoas que usam isso aqui até para justificar as suas ações de ignorância, não é? Tem pessoas que maltratam o pai, maltratam a mãe, maltratam o irmão e falam: não, quem não negar, quem não aborrecer, não é digno do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você pega aqui essa palavra aborrecer e você vai no original grego, você vai ver que o significado da palavra aborrecer nesse contexto é colocar em segundo plano ou amar menos. Ou seja, Jesus Cristo está falando: aquele que não colocar em segundo plano o seu pai, o seu filho, o seu irmão, a sua irmã, quem não colocar em segundo plano até você mesmo, não é digno de ser o meu discípulo. Jesus Cristo peneira,
Porque tinha pessoas que estavam ali não para conhecer a Jesus e serem salvas, mas estavam para criticar, para apontar, estavam ali reunidas simplesmente porque queriam um milagre ou uma bênção, e Jesus começa a peneirar essas pessoas, e ele continua trazendo algumas informações para dividir esse público: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Cruz fala de peso, cruz fala de dificuldade. Jesus Cristo está aqui falando: quem não tiver disposto a me colocar em primeiro lugar, quem não tiver disposto a suportar pesos por mim e pela minha vontade, não é digno de ser o meu discípulo. Aleluia. Pergunta para o seu irmão nessa noite, fala: irmão, você está disposto em colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Pastor, o que tem a ver esse contexto com planejamento? Tudo, tem tudo a ver, porque a minha proposta nessa noite é te ensinar a construir um projeto segundo a vontade de... Primeira característica para você construir um projeto segundo a vontade de Deus: você não deve construir um projeto segundo a sua vontade, mas um projeto segundo a vontade de Deus. Aleluia. O proverbista certa feita também disse que o homem faz planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Ou seja, não adianta você construir planejamentos e planos para o seu ano de 2026, se eles não estiverem alinhados com a vontade do nosso Deus. Então sábio é quem já sabe disso e constrói o plano como? Deixa eu ver, eu estou querendo fazer isso aqui, mas é da vontade de Deus? Eu estou querendo andar nessa direção aqui, mas é da vontade de Deus? E o que vai acontecer? Eu posso afirmar isso aqui para você categoricamente: você vai ficar na dispensação de Deus para entender qual é o plano dele, e com certeza o plano de Deus vai te contrariar. O plano de Deus muitas das vezes vai te causar dores, porque você vai ter que priorizar Deus acima do seu filho que você ama. Você vai ter que priorizar Deus acima do seu esposo amado. Você vai ter que colocar Deus até acima mesmo da sua própria vontade. Primeira coisa para construir um plano segundo a vontade de Deus: ouça Deus e faça tudo conforme a vontade de... A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu te pergunto, e a sua vontade? Como é a sua vontade? Pastor, como eu vou saber como é a minha vontade? Olha para o seu passado. Se você voltasse no seu passado há 20 anos atrás, você faria tudo da mesma forma que você fez? Você faria? Se você não faria tudo da mesma forma que você fez, isso quer dizer que a sua vontade muitas das vezes te levou para o buraco. E o Senhor Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer construir uma nova história para você. E Ele está te ensinando a começar a projetar a sua vida, mas segundo a orientação e a vontade de Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, porque a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita e a vontade dEle é agradável. Quando você está na vontade de Deus, é só vitória, é só vitória. Mesmo em meio às pelejas e às dificuldades, é só vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, construa os seus planos de acordo com a vontade de Deus. Segunda informação, nós pregamos aqui semana passada. O Senhor Jesus, Ele disse para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Tem algum discípulo de Jesus aqui? O Senhor Jesus Cristo, Ele disse para os seus discípulos
ide e ficai ricos. Foi assim? Foi não? Ide e ficai bonito, a top do Instagram. Foi assim que Jesus... Ele falou, ide e pregai. Segunda coisa, o seu plano tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E a vontade explícita de Deus na Bíblia Sagrada é que o seu evangelho seja propagado. Primeira coisa, não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. Segunda coisa, alinhe os seus projetos com a finalidade de propagação do evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Pastor, se Jesus nos chamou para ir pregar, então eu tenho que ser como os apóstolos. Eu tenho que largar a minha casa, eu tenho que largar a minha família, eu tenho que largar tudo e sair pregando por aí? Não. Posso falar uma coisa? Talvez você se escandalize, mas você vai entender o que eu quero dizer com isso. Deus não está precisando de pastores. Deus não está precisando de missionários. Peraí, pastor, como assim, pastor? Deus não está precisando de levitas. Deus está precisando, sabe de quem? De advogados. Deus está precisando de médicos. Deus está precisando de personal. Deus está precisando de empresários. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque o pastor geralmente fica dentro da igreja com as ovelhas, mas o médico todo dia atende pessoas à beira da morte. E Deus está precisando de pessoas lá que projetou se tornarem médicos, para sentar na cadeira e falar para aquela pessoa que está desanganada da vida, falar, olha, a sua enfermidade é grave, mas eu sei de um Deus que tem poder de curar você e transformar a sua vida. Deus está precisando de advogados, que as pessoas vão olhar para a conduta deles e vai falar, eu já conheci um monte torto, mas esse aí é servo de Deus, eu quero servir esse Deus que ele serve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está precisando de empresários, aleluia, empresários que faz o Pix por promessa e ação. Faz um Pix por promessa. Estou mandando aí, viu quanto? R$1.000. Compra tudo de água e dá para o povo na rua. Aleluia. Porque hoje até para respirar a gente paga. Mas espera aí, pastor, nunca ouvi falar de um contador de respiração, não. Mas se você não beber água, você respira? Se você não comer, você respira? E para você comer e beber água, você precisa de quê? A obra de Deus precisa também de mantenedores? Tem muitas pessoas que estão assim, eu tenho que aprender a pregar, eu tenho que subir no altar, e Deus está falando, para meu filho, eu quero você no consultório médico, ganhando bem, vivendo bem, falando da minha palavra lá dentro. Terceira coisa, o seu projeto tem que estar alinhado com a finalidade de propagação do evangelho de Jesus. Vou te ensinar um segredo aqui. Pode ser um segredo? Aprendi esse ano. Qual foi o homem mais rico, os dois homens mais ricos no contexto do Velho Testamento? Salomão e José. Sim ou não? Não foi um dos homens mais ricos? Que você olha para a história deles e fala, meu Deus, Deus pegou José, que era um menininho, e colocou como governador do Egito. Meu Deus, Deus pegou Salomão e ele se tornou o rei mais rico da sua história. Não é? E aí a gente olha para essas histórias e fala, meu Deus, que sucesso. Agora sabe qual era o segredo, irmão Lucas, da vida de José e de Salomão? Porque Deus tinha escolhido um povo. E esse povo, irmão David, era a família de José, que eram os filhos de Abraão, de Jacó. Deus já sabia que viria uma fome sobre a cidade, sobre o país, sobre as nações, sim ou não? Deus sabia? Ele é onisciente. Aí Deus olha para aquela família de cerca de 70 pessoas e fala assim, eu tenho um projeto com esse povo é meu, mas quando vir a fome eu preciso zelar pela vida deles. Já sei, é desse povo que vai nascer o Salvador do mundo, Jesus Cristo, ele será judeu. Eu tenho que preservar esse povo.
Já sei, vou levantar José, vou prosperar José para abençoar o meu povo. Aí você olha para a história de Salomão. Aí eu te pergunto, quem construiu o templo? Por que Salomão se tornou um homem mais rico? Para ter condições de construir o templo do Senhor. Eu estou te entregando uma chave nessa noite. Você quer prosperar e desenvolver? Começa a alinhar o seu projeto com a propagação do Evangelho. Começa a falar, eu vou abrir uma empresa e vou faturar, mas quando eu faturar, o dízimo é certo, a oferta é certa, eu vou contribuir com a sua obra, eu vou enviar missionários para o campo missionário, eu vou colaborar com o Senhor. Aí Deus lá de cima vai olhar para você. Olha só, tem um irmão aqui, amém? Tem um irmão aqui, o irmão está assim, não, quando eu prosperar já era, é carro zero todo ano, vou passar na casa daquela recalcada, desfilando na cara dela. Olha só, aí tem outro irmão lá que está orando também, apresentando seus projetos a Deus, e o projeto dele é assim: Senhor, me prospera, que se o Senhor me prosperar, Senhor, é missionário viajando, é a igreja crescendo, é a obra do Senhor avançando. Eu que sou menos inteligente, né, irmão? Eu que sou o menor da casa de Jacó, eu no lugar de Deus, eu iria abençoar o irmão que vai ostentar ou o irmão que vai abençoar a obra? Raciocina comigo, sim ou não? Então alinhe os seus projetos de acordo com a propagação do Evangelho do Senhor. Ah, Senhor, eu quero me informar, eu quero entrar lá, mas eu vou entrar lá para anunciar o seu Evangelho, e se eu prosperar naquele lugar, eu vou ajudar a sua obra. Alinhe os seus projetos de acordo com a vontade de... A Bíblia Sagrada diz, amém ou não amém? A Bíblia Sagrada diz que as orações que estão alinhadas de acordo com a vontade de Deus, elas acontecem. Sabe qual a diferença da oração que acontece para a oração que não acontece? É porque a oração que acontece é porque está alinhado com a vontade de Deus. Então aprenda hoje a orar segundo a vontade de Deus, e aprenda hoje a desenvolver os seus planejamentos de acordo com a vontade de Deus. Eu não estou falando que você não pode prosperar, eu não estou falando que você não pode se tornar a top, a bonita, a modelo, não é? Mas que a sua finalidade seja a propagação do Evangelho. Senhor, eu vou cuidar da minha aparência, amém ou não amém? Eu vou cuidar da minha aparência, por quê? Porque a obra é grande. Tem um pregador que ele ganhou inúmeras almas para Jesus. Eu não me recordo 100% da história dele, vou contar aqui por alto. Ele ganhou inúmeras almas para o Senhor Jesus Cristo. Quando ele completou acho que 29 anos de idade, ele pegou uma pneumonia, não cuidou da saúde, pegou uma pneumonia e estava perto de morrer, porque na época não tinha os antibióticos que tem hoje em dia. Estava perto de morrer. Pneumonia era como se fosse AIDS, estava perto de morrer. Aí sabe o que ele falou? O Senhor me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. Então cuidar da sua saúde é correto, mas até cuidar da sua saúde tem que estar alinhada com o projeto de Deus. Ah, eu vou cuidar da minha saúde para me botar aquela roupa, para me passar naquela rua e os homens ficar tudo olhando. Pelo amor de Deus, irmão, alinha sua vontade com a vontade de... Eu vou cuidar da minha saúde para me viver mais, porque Deus tem uma obra grande na minha vida, e eu tenho que ter saúde para as promessas de Deus se cumprir na minha casa. Eu vou cuidar da minha saúde, sabe por quê? Porque eu quero conseguir um bom esposo. Eu vou cuidar da minha saúde para que meu esposo seja feliz ao meu lado, sim ou não? E vice-versa, não é dessa forma? Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer segundo a vontade de Deus. Fala mais uma vez para o seu irmão, fala: irmão, a partir de hoje, alinhe os seus projetos com a vontade de Deus, que você será bem sucedido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31, eu gosto muito desse versículo, já li aqui outras vezes. Diz assim: portanto, quer comas, quer bebas, ou façais outra qualquer coisa,
fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, isso até para você ver como o apóstolo Paulo, para você entender a fundo, ele pega as coisas mais simples da vida, sim ou não? Deixa eu ver o que é mais simples aqui na vida do ser humano. Rapaz, a coisa mais simples é comer e beber, porque se o cara não comer e beber, ele morre. Não é? Pronto, é a coisa mais simples, é uma coisa que ele não vai deixar de fazer. O apóstolo Paulo chega e fala assim, ó, até comer e beber, que são coisas simples, coma e beba para a glória de Deus. Aí se eu fosse acrescentar algumas coisas aqui na lista do apóstolo Paulo, eu colocaria: ande para a glória de Deus, se vista para a glória de Deus, estude para a glória de Deus, case para a glória de Deus, leia para a glória de Deus, respire para a glória de Deus, reproduza para a glória de Deus, faça tudo para a glória de nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Agora, ó, vou falar com vocês. Agora, essas palminhas, aplauda para a glória de Deus, irmãos. Cadê a palma para a glória de Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós temos que alinhar os nossos projetos de acordo com os projetos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus é prioridade. Os nossos planos têm que glorificar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A finalidade de tudo que nós fazer tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. Nós temos que renunciar a nossa vontade para fazer a vontade do nosso Deus, porque essa é a vontade do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pronto, você projetou, fez o seu projeto. 2026, já sei, esse ano aqui eu vou abrir empresa, esse ano aqui eu vou estudar, esse ano aqui eu vou casar, esse ano aqui eu vou cuidar da minha saúde, mas já aprendi, vou fazer tudo para a glória de Deus, vou alinhar com o propósito de Deus, já entendi já. Pronto, depois que você desenvolveu o seu projeto, depois que você determinou aonde que você quer chegar, você vai agora apresentar o seu projeto em oração. Aleluia. No livro de Provérbios, capítulo número 3, do versículo 5 ao 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você também tem que alinhar o seu projeto de acordo com a vontade do Senhor. O salmista, no livro de Salmos, capítulo número 119, versículo de número 5, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Glória a Deus. Você vai criar o seu projeto, você vai orar pelo seu projeto e você vai alinhar o seu projeto de acordo com a palavra de... Olha o que o salmista compara a palavra de Deus. O salmista compara a palavra de Deus com uma lâmpada. Vou dar pesca para você vai repetir. O salmista compara a palavra de Deus com uma... A lâmpada faz o quê? Ilumina, não é? E a luz que a lâmpada traz facilita a nossa vida, sim ou não? Imagina aí se nós pegarmos aqui hoje e desligarmos todas as luzes aqui da igreja, desligarmos todas as luzes lá fora. Para você sair vai ficar fácil? Vai ser irmão tropeçando em irmão, vai ser irmão tropeçando em cadeira, né? Eu que já não estou com a vista assim muito boa, misericórdia, não vou acertar nem a porta para sair, não é? A lâmpada faz o quê? A lâmpada facilita, a lâmpada traz clareza. E o salmista diz que a palavra de Deus é a lâmpada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você lê a palavra de Deus e você constrói os seus planos e os seus projetos de acordo com a palavra de Deus, você tropeça menos, você cai menos, você erra menos, você sofre menos. Mas tem muita gente que está com projetos frustrados, sofrendo de decepção em decepção, e o Senhor Jesus Cristo está falando contigo nessa noite. Eu quero iluminar o seu projeto, eu quero trazer clareza a qual a direção que você tem que seguir, eu quero trazer iluminação para os seus projetos, mas para isso é necessário você pegar a palavra e ler. Leia a palavra e alinhe os seus projetos de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Já estou perto de finalizar já a ministração. Deixa eu ver as horas aqui. Aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também, todo projeto, ele tem que ser feito com sabedoria e bons conselhos. Amém, amém? Bons conselhos. Livro de Provérbios também, capítulo de número 20, versículo de número 18, diz assim: os pensamentos são estabelecidos com conselhos. Olha só, os pensamentos são estabelecidos com conselhos. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Provérbios também, capítulo de número 11, versículo de número 14, diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Vou ler de novo: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Última característica para você desenvolver um projeto de acordo com a vontade de Deus: busque conselhos. Busque conselhos. Nós temos aqui um trabalho forte com aconselhamento pastoral, que eu não vejo em nenhuma outra igreja. Tem atendimento aqui de terça a sexta-feira, das 14 horas às 21 horas da noite. E muitas vezes você toma decisões e não vem aqui sentar com o pastor e fala: aí pastor, eu caso ou não caso? Aí vai lá, casa, é prova, depois volta: ei pastor, quebrei a cara. Aí o pastor abraça, acolhe. Mas a Bíblia nos ensina a procurar conselhos. Conselhos. Amém, amém? Vou te ensinar outra coisa, uma estratégia para você desenvolver em todas as suas áreas. Suponhamos que você está igual o irmão Lucas, nosso pré-pastor, né? Ele quer ser pré-pastor e ele quer ser também o quê? Deixa eu ver se alguém sabe. Policial. Ele quer ser policial. Ontem a gente estava evangelizando, né? Aí passou o carro da polícia e falou: irmãos, você vai ver, daqui um ano eu vou estar andando numa daquela. Aí eu falei: se for a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Suponhamos que ele quer ser polícia. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir atrás de pessoas que são policial e perguntar: e aí, é bom a vida? É legal o caminho que você trilhou? Se o cara virar para você e falar: não entra nessa não, que é furada, sai fora. Agora tem pessoas que criam umas ideias do nada, coloca na cabeça, e é um cabeça dura danado: vou fazer isso e acabou. Aí o povo está aconselhando: não faz não, meu filho, vai dar mal. Aí chega até pessoas que percorreram o mesmo caminho, irmão David, e fala: rapaz, eu percorri esse caminho, me quebrei todinho. Aí ele vira para o cara e fala: mas eu sou diferente. Eu sou diferente, rapaz. Você fez e deu errado porque foi você, mas eu vou fazer e vai dar certo. Aí daqui a pouco vai lá, faz e quebra a cara. Amém, amém? Então você vai projetar o seu projeto de acordo com a vontade do Senhor. Você vai alinhar o seu projeto com a propagação do Evangelho. Você vai consagrar o seu projeto em oração. Você vai abrir mão de você e colocar Deus em primeiro lugar em seu projeto. Mas você vai também pedir conselhos antes de executar o seu projeto. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, constantemente você vai ver eu citando aqui: eu li em tal livro, eu li em tal livro, conversando com os irmãos: rapaz, eu li um livro bom. Desde os meus 10 anos de idade, foi a primeira vez que eu li um livro por completo. Depois que eu li o primeiro livro, eu apaixonei. Sempre eu estou lendo livros e livros e livros e livros e livros e livros e livros. Mas pastor, por que você gosta de ler livros? Porque o livro é um conselho. É um conselho. Aí, por exemplo, você pega um livro de um cara que já foi pastor, que já desenvolveu a igreja, já pastoreou. Aí o cara passou ali, irmão David, 60 anos pastoreando, para aprender o melhor método e modelo para pastorear. O cara passou ali 30 anos se dedicando à pregação. Aí depois de 30 anos ele vai e escreve um livro. Aí você, dentro de 7 dias, que dá para você ler o livro tranquilo em uma semana, dentro de 7 dias você vai absorver o conselho que o cara levou 30 anos para aprender. Amém ou amém? Aí eu te pergunto não precisa nem levantar a mão, irmãos. Mas eu quero te perguntar: quem ano passado leu um livro? Amém ou amém? Vou
falar uma coisa que eu senti do Espírito Santo de falar isso para você. Já vou finalizar já. Sabe quem é o seu maior inimigo? Aí a gente vai falar, é Satanás, pastor. O diabo. É o diabo. Não, o seu maior inimigo é você mesmo. Porque a Bíblia diz o quê? Resistirá o diabo e ele fugirá de... Por que o inimigo te vence? Porque você não resiste a ele. Então, desculpa pela expressão, mas quem está vacilando aí nessa história? O diabo que está te atacando ou você que está dando lugar para ele? Amém ou amém? Os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, irmãos. Porque nós não planejamos, nós fazemos as coisas de qualquer forma, nós não consagramos os nossos projetos a Deus, nós não lemos a palavra, nós não buscamos conselhos, nós não lemos outros livros, nós não nos dedicamos à evolução e queremos meter a cara de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente quebra a cara, se frustra, decepciona, dá depressão, dá ansiedade. Por quê? Porque não soube construir um planejamento ou um projeto segundo a vontade de Deus. Amém? E aqui eu finalizo. Aleluia. Se coloque só os seus pés nessa noite.